30 dias morreram 4 escritores brasileiros. Todos moravam no Rio. 3 deles eram cariocas e um era, apesar de ter nascido em Juiz de Fora, foi logo criança para o Rio de Janeiro, que era o Rubem Fonseca, o mais famoso dentre esses 4. Então, os 4 escritores são eles: Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia, o Aldir Blanc, que era mais compositor do que escritor, né? Mas escreveu também, e o mais recente dele e mais polêmico, o Sérgio Santana, né? Não que a morte seja algo, né, a se relativizar, mas grande perca, né, principalmente Rubem Fonseca, né, autor de grandes livros, né, o cara já tinha 94 anos, um de seus livros mais importantes, Agosto, que trata de forma ficcional dos últimos dias do então presidente Getúlio Vargas. Ele no livro ele descreve como foram os últimos dias do presidente Getúlio Vargas, né, até o dia em que ele comete suicídio. É um livro bacana. E vale salientar que ele não morreu vítima do Covid, né? Foi infarto, salvo engano. Não foi Covid, não. É um fato curioso do Rubem Fonseca. Ele gostava do anonimato, né? Ele não gostava de aparecer nem dar entrevistas. Ele era recluso, né, André? Isso. Além de contos e romances, né? O Rubem Fonseca ficou conhecido pelos romances policiais. Ele parece que ele antes de se destacar como escritor, ele trabalhou, ele teve um trabalho lá no Rio que é similar ao de delegado de polícia, né? Isso ajudou muito as experiências que ele teve nesse trabalho ajudou muito a ele escrever os romances policiais. O Luiz Alfredo Garcia também, carioca de 84 anos, que faleceu no 16 de abril, ele se notabilizou também com a literatura policial, né? Inclusive vários escritos dele transformaram em filme. Aí eu vi até que o mais famoso foi o Detetive Espinosa. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre ele. Eu li de Rubem Fonseca, Mandrake, Padre a Bengala, era isso, Dedé? Esse livro? Exato, é. O Aldir Blanc, além de compositor, também escreveu, como noticiamos aqui. Na música popular brasileira, ele ficou conhecido com a canção O Bêbado e o Equilibrista, parceria com João Bosco. Essa música foi interpretada e ficou conhecida país afora com a voz de Elis Regina. Quanto ao Aldir Blanc, vale destacar, né? Os noticiários dão conta de que ele foi vítima do Covid-19. Porém, quando ele adentrou o hospital, ele apresentava um quadro de infecção urinária gravado e pneumonia também, né? Ou seja, então a própria esposa dele, eu não sei a idade dela, ela também foi diagnosticada com Covid. Porém, até onde eu vi, passa bem, né? Ou seja, então a gente tem que. Aí lá vem, né? Aqueles números, aquela coisa toda. Ele com essa música O Bebo Equilibrista, né? E mais alguns textos e canções dele, ele foi um crítico, né? Áspero ao regime militar, né? E essa música aí, realmente, O Bebo Equilibrista, foi a que mais se destacou, acho, em sua carreira. André, voltando a Rubem Fonseca, eu não sei se, me corrija se eu estiver errado, era ele que usava muitos palavrões, né? E aí algo que despertou minha atenção com relação a isso, ao uso excessivo dos palavrões, os textos envolvia muito palavrão e tinha muito cunho sexual. Algo que eu achei interessante é isso, né? Ou seja, o Rubem Fonseca, não, os palavrões, né, e digamos a pornografia em seus textos, em alguns de seus textos, não diminui em nada a sua grandiosidade, né? Até porque se nós pegarmos a literatura de Jorge Amado, tem alguns livros dele que são verdadeiros contos eróticos, né? Então, aí voltando aqui ao meu raciocínio inicial, o que eu acho interessante é que na literatura de Olavo, você não encontra Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho, você não encontra um único palavrão, né? Olavo fala muito palavrão e fala sobre mais variados assuntos aí nas suas mídias sociais, nos seus vídeos, no seu YouTube, no seu Facebook.
mas em sua literatura, e mesmo assim o taxam de pornográfico, né? Ou seja, dois pesos e uma medida, né? É verdade. Aí só ele que leva essa fama. Quando, na verdade, vários têm essa característica. Exatamente, André. Quando vários têm a característica, né? Inclusive, eu ia falar, porque eu ia falar que eu tenho 2 volumes de Aldir Blanc aqui. Um de crônicas, né? Muito antigo, dos anos 70. Umas crônicas que ele. Inclusive, ele participou do Pasquim. E tem um livro mais recente dele, só de frases, se chama Guimbas, né? Aí, nesse livro, eu ia até comentar, porque as frases são bem ácidas e pornográficas, sabe? Muito pornográfica mesmo. Inclusive, ele fecha o livro mandando, eu acho que um recado para os maridos. Ele diz assim: tesoura e boceta a gente guarda fechadas. Eita, rapaz. Só isso, Aí só o coitado do Olavo é que leva a fama de pornográfico. não é? Incrível. E se formos analisar, não desmerecendo a literatura, a literatura ficcional, que o Olavo fala até da importância, o Olavo sempre fala da importância da literatura ficcional, mas o conteúdo, digamos assim, o peso da literatura de Olavo, na minha opinião, é muito maior e mais expressivo que a do Rubem Fonseca, mesmo sendo estilos literários diferentes, né? Isso tem que ser dito. E outra, Guedes, a literatura de Olavo escrita não tem uma pornografia. Feito, não tem uma sequer. Uma sequer. Bem, e entre os falecidos escritores, o mais recente foi agora no último domingo, dia 10 de maio. Faleceu também no Rio, carioca, de 78 anos, o Sérgio Santana. Ele ficou consagrado pelos seus contos, né? E tanto que chamam de contista. Alguns contos dele foram até adaptados para o cinema. Engraçado que eu, pesquisando sobre o Sérgio Santana, de todos os sites que eu vi algo sobre a morte dele, todos diziam que ele era suspeita de ter morrido de Covid. Apenas a Folha de São Paulo, achei esse fato curioso, afirmou que foi de Covid. Entenderam? Tinha que ser a Folha, hein? A mesma notícia, né, divulgada por órgãos diferentes, porém não seguindo a mesma métrica, né, com métricas diferentes. Isso é terrível. E justamente o mais importante, digamos assim, que foi o fato da morte, né? A causa mortis. Porque nenhum dos veículos afirmaram que foi de Covid, e sim suspeita, né? Ou seja, porque não tinha ainda, não sei, um laudo, algo aí, para poder afirmar. Mas a Folha de São Paulo afirmou que foi de Covid. Interessante esse cara aí nos últimos dias, bilhões de comentários, né, e todo tipo de mau presságio ele desejou ao presidente Bolsonaro, né? Nas redes sociais dele, o cara, porra, vários textos, o cara desejando tudo de ruim ao presidente. Terminou que Saiu pela culatra. Aquela frase, né? Provou do próprio veneno. Se encaixa aí ou A não? frase de Geraldo é mais. Ele perfeitamente saiu pela culatra. saiu pela culatra.